Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, graça e a paz do nosso bom Deus esteja com vocês em mais um dia. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a missão de levar as Sagradas Escrituras até a você. Aí onde você está, que a palavra do Senhor ela impacte a sua vida, que você esteja atento, que o Espírito Santo do Senhor ele me use para falar tão somente a vontade de Deus e que ele te dê o compreendimento, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos nos aproximar do Senhor. Pois esta palavra é viva e eficaz. Ela penetra nas juntas e medulas e faz sempre aquilo que é da vontade do Senhor. E eu peço a você que você esteja bastante atento ao que eu irei falar neste dia de hoje, ao que as Sagradas Escrituras do Senhor ela traz para nós. E o tema neste dia de hoje é o seguinte: quem é o nosso verdadeiro inimigo? Meu irmão e minha irmã, quem é o nosso verdadeiro inimigo? Será que o meu inimigo é o meu vizinho? É a minha vizinha? Será que o meu inimigo é o meu esposo? É a minha esposa? São os meus filhos que não me obedecem? Será que o meu inimigo é aquele cunhado chato, aquela cunhada insuportável? Será que o meu inimigo é aquela minha sogra que não gosta de mim ou o meu sogro? Será que o meu inimigo é o meu colega de trabalho, é o meu gerente? Será que o inimigo é aquele amigo que se faz de amigo, mas toda vez me engalfinha e quer o meu mal? Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Nós vamos lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer um relato para vocês sobre o motivo pelo qual o Senhor ele me pediu para falar sobre esse assunto nesse dia de hoje. Eu estava a ter uma conversa com uma amiga minha, uma pessoa que ela acompanha o programa e ela sempre vem com comentários bastante interessantes. O nome dela ela é mais conhecida como Bebel. E ela colocou um livro e ela começou a falar sobre o porquê que as pessoas hoje em dia não se importam tanto com demônios, com coisas que estão além do nosso campo de visão, que nós somos limitados. E ela falou algo bem interessante. Ela disse que com o passar do tempo, a ciência ela foi maquiando essas coisas. E a televisão, ela foi romantizando. Como tipo colocando um ser humano se relacionando com o demônio, colocando coisas como mitos, como vampiros, como lobisomens, e o ser humano ele tendo, por exemplo, o conto de fada, A Bela e a Fera, não é? Aquele filme Crepúsculo, que foi um filme que estourou mundialmente, os jovens gostam, né? Que é um vampiro que se relaciona com uma mocinha. Então, a televisão ela foi romantizando isto. E ela foi fazendo com que as pessoas desejassem até ser assim. E, consequentemente, a ciência foi lá, foi dando o seu toque e foi fazendo com que as pessoas esquecessem que a nossa verdadeira luta não é contra o sangue. A palavra do Senhor diz no capítulo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra ninguém física. A nossa luta não é contra ninguém que nos faz o mal. A nossa luta, tão somente, ela é contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo, das regiões celestes. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você verdadeiramente acredita em Deus? Você verdadeiramente crê que existe um Criador? Você verdadeiramente crê que existe um céu? E que todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo vão para lá? Que todos aqueles que são escolhidos, eleitos pelo Senhor, vão para lá? Que todos aqueles que não querem nada com Deus, que todos aqueles que blasfemam, todos aqueles que se dizem ser ateus, todos aqueles que não querem nada com Deus, vão diretamente para o inferno? Você acredita piamente, verdadeiramente nisso? Se você não acredita, eu quero te dizer uma coisa. Você está pondo em risco
aquilo que é mais importante na sua vida. Meus irmãos, certa vez, um professor em inglês, ele combatia, era um professor de universidade, e ele combatia os alunos que eram cristãos. A Inglaterra, durante muito tempo, nos séculos passados, ela era tida como o berço do cristianismo. E aquele professor, ele sempre rebatia alunos que eram cristãos. E certa vez um aluno chegou para ele e disse: professor, por que o senhor persegue tanto os cristãos? Por que o senhor persegue tanto a Jesus? Ele diz: eu não acredito nessa baboseira. Eu acredito em fatos, em coisas reais. E aquele aluno, tomado pelo Espírito Santo de Deus, chegou para o professor e disse: o senhor já estudou a Bíblia? O senhor já estudou sobre Deus? E aquele professor disse: eu não tenho tempo para estudar essas baboseiras. Eu tenho tantas coisas para eu aprender, para eu tentar passar para vocês, que eu nunca tive tempo de estudar essa baboseira. E o aluno fez um desafio ao professor. Disse: pois eu faço um desafio ao Senhor. O Senhor vai estudar a Bíblia e o Senhor vai estudar sobre os fatos que comprovam a vida de Jesus Cristo e que ele era o Filho de Deus. E se o Senhor me comprovar que Jesus nunca existiu e que isso é apenas uma história de conto de fadas, eu viro um ateu como o Senhor. E aquele professor, ele viu aquilo como uma grande brecha para ele, como ele poder tirar essa alienação da cabeça dos alunos, porque aquele jovem rapaz era um cristão que era tido como um bom exemplo na universidade, e aquele professor, ele começou a ler as Sagradas Escrituras, começou a procurar sobre fatos e artefatos sobre Jesus, sobre o povo israelita, e ele foi estudando, e ele tirou 1 ano de licença na universidade e tão somente se dedicou a fazer isso, porque ele estava focado em tirar aquele aluno daquele mundo de alienação. E quanto mais aquele professor ele estudava, mais ele via que verdadeiramente as Sagradas Escrituras eram verdade. E as coisas todas, elas se encaixavam. Depois do passar de 1 ano, aquele professor chega para aquele aluno e olha para ele e diz: verdadeiramente, Jesus existe. Meus irmãos, o que era que cegava aquele professor durante aquela longa jornada? Quer você queira ou quer você não queira, quer você aceite ou não, nós vivemos num mundo rodeado de demônios. Nós vivemos num mundo rodeado de coisas ruins. Então somente basta você ver a nossa sociedade como está aí. Ah, Tiago, você está sendo muito radical. Essa sua palavra é uma palavra muito dura. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vem para confrontar os nossos pecados e confrontar verdadeiramente a cegueira espiritual que nós vivemos. Se você quiser tão somente um coach, eu não vou citar os nomes, porque é antiético, mas estão assim nas redes sociais. Você quer ver como tem pessoas que vivem uma vida longe e afastadas de Deus e escutam essas pessoas? Vá no story dessas pessoas no Instagram, vá no story do WhatsApp. Você vê uma pessoa que vive uma vida totalmente desordenada com Deus, sem compromisso com o Senhor, sem respeito ao próximo, tão somente pensando em si próprio. Colocam lá mensagens de pessoas dizendo: você pode, você é capaz, você é um filho de Deus. Você pode e você é capaz quando você está em Cristo. Você é um filho de Deus se você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Senhor, ele não compactua com o erro. E ele não aceita o nosso pecado. Ele nos aceita e quer nos limpar e nos purificar. Existe uma situação, e eu estava fazendo um estudo, que existe 2 estados. Aquele que eu estava, que Deus ele vem e me resgata com todo o meu pecado, com toda a minha sujeira. E agora eu estou no estado de estar. Eu estou em Cristo. Então ele não mais me aceita com toda aquela sujeira. Ele vai me limpando e ele quer com que eu saia, com que eu não pratique mais essas coisas. Ele quer com que eu me santifique, com que eu vá deixando todas essas práticas de impiedade. E quem é que faz nós cairmos nisso? Principados e potestades. Os demônios, eles agem sorrateiramente. Meu irmão e minha irmã, Satanás, ele não tem o poder da onisciência que Deus tem de entrar na minha cabeça e de entrar na sua. Porém, ele é muito astuto.
E ele, como suas regiões celestes de demônios que estão arrodeados sobre nós, ele vê tudo e todas as coisas. Ele vê a nossa fraqueza, ele vê aonde os nossos olhos vão, que não devem ir. Ele vê aonde a nossa mão ela tem vontade de apalpar, ela não vai. Ele escuta quando nós cobiçamos alguma coisa. E o que é que ele faz? Aquelas pessoas que estão verdadeiramente dominadas por ele ao seu serviço, ele vai lá e tão somente dá um empurrãozinho para que eu e você, a gente possa cair neste pecado. O mesmo Efésios 6, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos dá a receita. Versículo 10 ele diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu não sou forte, mas o Senhor ele é. Então eu tenho que me fortalecer no Senhor para que eu possa vencer todas essas tentações. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar de firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos que nos revestir, meus amigos, da armadura de Deus. Temos que nos revestir da palavra do Senhor. Versículo 3 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, no qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu irmão e minha irmã, vitória nós só obtemos juntamente com Cristo Jesus, ao lado do Senhor Deus. E por mais que talvez você pense que isso é uma história de carochinha, você está pondo em jogo a sua eternidade. Você está pondo em jogo algo que não tem fim. E como foi relatado em estudos atrás, a ex-apresentadora Hebe Camargo chegou e disse que não queria ir para o céu, porque ela via o céu como um lugar em que era monótono, só os anjos tocando uma harpazinha, tudo branco, tudo morno. E ela disse: eu prefiro ir para o inferno, porque no inferno lá vai ter pagode, lá vai ter samba, lá vai ter tudo isso. Porém, esta é a forma deturpada de se ver. No inferno vai ter ranger de dentes, vai ter tormento, vai ter enxofre. E o pior, meus irmãos, todas essas pessoas que forem para lá, elas vão se lembrar de que foram evangelizadas, de que foram anunciadas, de que a palavra de Deus chegou aos seus ouvidos e elas não deram atenção para isso. Então somente disseram: isso é um conto de carochinha. E neste momento elas vão dizer: perdoe, meu Senhor, por eu não ter acreditado nas pessoas que o Senhor enviou. Perdoe por eu ter julgado pessoas que se dedicavam a levar a tua palavra para me salvar. Porque isto, meu irmão, é para te salvar. Esta palavra é para salvar a você. É para que você se volte para o Senhor. É para que você tão somente tome a melhor decisão na sua vida, que é seguir a Jesus Cristo e ter uma vida de gozo e de paz nas regiões celestes. Senhor Deus e Pai amado, glorioso e santo, louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Muito obrigado por tudo e por todas as coisas. Ó Pai, louvado seja o Senhor. Senhor, abre os olhos, abre a mente, abre o coração desse irmão e dessa irmã, para que possa compreender que o nosso verdadeiro inimigo não é ninguém deste mundo que é um ser humano feito de carne, de osso, de sangue, mas são os principados, os potestades, os servos do diabo, meu Deus, que tanto intentam contra as nossas vidas. Eu sei que é uma palavra dura e muitas pessoas às vezes até tremem quando ouvem isso, mas é sério. É a nossa vida espiritual, é a nossa vida celestial, é a nossa vida eterna que está em jogo. E se o Senhor me manda falar, meu Deus, capacite-me, meu Deus, e usa para que o teu Espírito Santo fale a essas pessoas e elas sejam convencidas. Desde o pequeno até o maior, meu Deus, porque eu creio que a obra é tua, a glória é tua, não é nada para mim. Se for do teu querer, pessoas serão alcançadas, pessoas serão vivificadas, pessoas serão restauradas. E comece pela minha vida, meu Deus. Comece fazendo em mim, para que cada dia mais eu possa te servir e te glorificar. Eu sei que não sou digno de nada, meu Deus. E por isso eu te peço perdão pelos meus pecados e os pecados desses irmãos.
Ensina-nos a andarmos nos teus caminhos e a glorificarmos ao Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Então somente eu quero te lembrar da ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Ide por todo este mundo e levai o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você esteja fazendo isto. E se ainda não está fazendo, ainda há tempo. O tempo é o hoje. Leve essa mensagem para as pessoas. Você pode estar salvando vidas. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.